Romanos 8, versículo 5 ao versículo 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito são inclinados para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, não podem agradar a Deus. Então, nos últimos domingos a gente falou sobre que todos aqueles que nasceram em Cristo, eles são uma nova pessoa, e eles já não fazem mais parte do mundo, eles são agora filhos de Deus, e aí todo o versículo que resume é o versículo 1 do capítulo 8, não há mais nenhuma condenação, já não há mais condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora nos próximos versículos, os quais nós lemos aqui, Paulo ele está falando sobre pessoas que já não estão mais sob condenação do pecado, não estão mais debaixo da ira de Deus, e Paulo está falando sobre pessoas que são regeneradas e como elas vivem. Né? Parece até aquela propaganda antigamente do Globo Repórter, né? Crentes, salvos, onde vivem, o que fazem. E é isso que Paulo fala agora. Como são as pessoas? Como que você reconhece as pessoas que são guiadas pelo Espírito? Isso é importante para nós, porque Paulo aqui, amados, ele não está falando sobre cristãos carnais ou sobre cristãos espirituais. Não existe, ou existem cristãos ou existem mundanos. É o que Paulo está dizendo, ou você está na carne ainda debaixo da condenação de Deus, ou você de fato é um cristão. E é isso que Paulo está falando aqui. Paulo não está falando de níveis de cristãos, mas a Bíblia fala sobre pessoas que estão na carne, ou sobre pessoas que estão no Espírito. E nós vamos ter esses dois pontos nessa manhã. Como que vivem os que vivem segundo a carne, e como que vivem, e eu espero que isso faça parte de nós, como vivem os que são guiados pelo Espírito. Como são guiados pelo Espírito. Bom, em primeiro lugar, pode perguntar, então Paulo, como que vive uma pessoa que vive guiado pela carne? Um homem do mundo, ou um homem que vive segundo a carne, vive segundo as paixões, a Bíblia usa essas referências quando fala da pessoa que está sobre a ira de Deus, né? Que ainda não está salvo em Cristo Jesus. A Bíblia ela usa esses termos, viver na carne, a pessoa do mundo, usa esses termos. Então, nada mais, o homem do mundo é alguém dominado pela sua natureza caída. É alguém que está dominado pelos desejos do seu coração. Quem governa ele não são as leis de Deus, mas são as vontades do seu coração. E como que você percebe as vontades do coração, que a pessoa está sendo guiada pela vontade do coração? Ora, uma pessoa que vive na carne, ela busca apenas aquilo que corresponde ao seu próprio ego. Ela busca apenas, e ela é dominada pelos desejos pelos seus próprios desejos. Ela é dominada por aquilo que só compete a ela. É uma natureza caída, que a Bíblia repetidamente chama de natureza carnal. Viver na carne significa isso. É alguém dominado pela natureza orgulhosa, caída, a natureza de Adão e Eva, aqueles que rejeitaram a lei do Senhor, disseram, eu quero viver da minha vontade. Assim é um homem carnal. Buscam aquilo que corresponde apenas à carne e pensam apenas nos objetivos da terra, nos objetivos terrenos. São as coisas que competem aqui e agora, são sobre as coisas que estão presentes na vida deles, eles não conhecem nada além disso, eles não querem saber sobre Deus, sobre coisas espirituais, eles apenas desejam aquilo que é do agora, é do que eles podem ver, é o desejo, é satisfação própria.
1 João 2,15, vamos abrir esse versículo, 1 João 2,15 e o versículo 17 também, 2,15, 1 João, vamos ler junto, 1 João 2, versículo de número 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. E a sua concupiscência passa também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ora, Paulo ele também lista essas coisas lá em Gálatas 5,19. Paulo também ele citou essas coisas, Gálatas 5,19. Ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, quem os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. E assim é o homem que vive segundo a carne. E aí você pode dizer, né, estudando, você pode ficar preocupado, porque você diz, olha, mas nessa lista tem muitas coisas, tem algumas coisas que eu posso ter. Né? Talvez ontem eu tenha me irado, talvez ontem eu tenha caído em algum desses pecados aqui, e agora Paulo está dizendo que eu sou do mundo. Bom, o que Paulo diz aqui nesses versículos é que o homem do mundo, ele vive, ele comete esses pecados, mas a sua consciência nada faz, a sua consciência sequer pesa diante desses pecados. Paulo está dizendo que para o homem carnal, tanto fez como tanto faz cometer esses pecados. O homem que vive segundo o Espírito é como Pedro. Nós vemos lá em Mateus 16, 22, Pedro, quando estava diante de Cristo tinha perguntado para os discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí disseram assim, olha, tem alguns que dizem que você é Isaías, tem outros que dizem que você é um grande profeta. Aí Jesus pergunta, tá, mas e vocês, o que dizem? Aí Pedro diz assim, nós cremos que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau, Jesus ele diz assim, olha Pedro, isso aí não veio da sua carne, isso aí foi Deus Pai que te revelou. Nós podemos dizer assim, olha, Deus revelou a um crente, a alguém que nasceu de novo, a Pedro, que Cristo era o Filho, ele cria realmente naquilo. Cristo atestou de fato que Pedro creu naquilo, que ele era o Filho de Deus vivo, perdão, Salvador da humanidade. Pedro ele creu naquilo. Mas sabe o que acontece logo depois? Jesus diz, olha, então, já que eu sou o Cristo, daqui uns dias eu vou morrer, e Pedro se assusta e diz, não, Jesus, não deixa que os judeus façam isso contigo, não deixa que tu morra. Jesus, na mesma situação, ele diz, para trás de mim, Satanás. E ele diz isso a Pedro. O mesmo Pedro que há 2 versículos antes, ele tinha dito, reconhecido que Cristo era o Salvador. E agora ele estava se importando apenas com o seu bem-estar. Ele diz assim, olha, eu tenho uma ideia melhor. É melhor que o Senhor não morra, é melhor. Aí Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Olha, essa é a vida do cristão. Assim é a vida do cristão. Por mais, e aí nós sabemos, graças a Deus, a vida nova em Pedro já estava plantada. A semente do Evangelho já estava brotando na vida de Pedro. Mas a vida de Pedro representa a nossa vida, que por várias e várias vezes nós tropeçamos, várias e várias vezes nós caímos, várias vezes nós acabamos por cometendo pecados, acabamos caindo. E então, Paulo ele diz, como lá em Gálatas, precisamos deixar frisado, eis a diferença entre um homem carnal
e um homem espiritual. Um homem espiritual, ele não diz, eu sou impecável, agora nunca mais vou pecar. Não, ele diz, olha, porventura, talvez eu cometa pecados, provavelmente eu vá pecar. Mas o pecado na vida de um cristão, de alguém que vive de forma espiritual, ele leva tudo aos pés da cruz, ele sabe que precisa de arrependimento, ele sabe que precisa mudar. Agora, o pecado na vida de um homem carnal, ele, como eu disse antes, tanto fez como tanto faz. Ele não sente culpa, ele não se sente envergonhado, ele mente sem fazer causa daquilo, né? Então, veja, Jesus ele não diz assim, Pedro, tu está se preocupando comigo, né? Não, ele diz, para trás de mim, Satanás. Então, nós sabemos aqui, quando Pedro diz que Jesus era para se considerar um pouquinho mais, olhar apenas para a sua própria vontade, nós sabemos ali era o homem velho falando. Ali nós sabemos aquele velho Adão tentando ressuscitar novamente, assim como nós ouvimos alguns dias atrás, né, quando Martinho Lutero falou, eu achei que o velho homem iria morrer no batismo, mas o miserável sabia nadar, não é? Então, por várias vezes, o velho homem tenta ressurgir das cinzas, mas o que é guiado pelo Espírito, nós sabemos, e nós vamos ver isso melhor depois, ele não é assim, ele se sente culpado e ele sabe que toda a culpa é levada sobre Cristo. Mas o homem carnal, o homem que vive apenas olhando para o seu próprio ego, para apenas a sua própria pecado, ele ama desobedecer à lei de Deus, ele é um homem carnal. Nós sabemos que o resultado de seguir os desejos da carne, os desejos do nosso ego, os desejos que apenas eu quero tudo para mim, eu quero que apenas eu receba todas as coisas, o resultado dessa vida é a morte. Romanos 8:6 diz, né, que o resultado disso é a morte. Romanos 8:6, então ele diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação, quem está inclinado para os desejos da carne, como nós lemos em Gálatas 6, a ira, a prostituição, heresias, enfim, contendas, tudo isso, quem está inclinado a isso, quem está inclinado a essas coisas, quem comete essas coisas e não se arrepende, a própria Bíblia diz, a própria Bíblia atesta e diz, o resultado disso é a morte, é a morte. Por isso que é necessário, queridos, uma renovação da mente. É necessário que a nossa mente seja renovada. Parece pouca coisa, parece que, né, quando nós dissemos antigamente, hoje em dia, aliás, quando você diz, não, você precisa de um novo coração, você precisa pensar diferente, os cristãos legalistas, eles dizem, os legalistas, aliás, eles dizem assim, não, essa coisa de mudar só o coração, é só pensar diferente, isso aí não adianta. Não, a própria Bíblia diz, você precisa começar, a conversão significa mudar a sua mente. A sua mente precisa ser mudada. A sua mente precisa de um novo nascimento. Isso é indispensável. A conversão, ela começa no coração, não nesse coração. Nesse coração, os seus pensamentos, a parte central da sua vida. Paulo, ele escreve aos Efésios 4:17-19, isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam também os gentios, né, os do mundo, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Paulo não está dizendo, olha, vocês não podem viver mais como lá os do mundo que colocam uma peça de roupa diferente. Não, ele está dizendo, pensem diferente. Vocês não podem pensar do mesmo jeito que o mundo pensa. Vocês não podem estar obscurecidos no entendimento de vocês, assim como o mundo é. Há uma diferença do modo de pensar do cristão, de quem vive espiritualmente, de quem vive de forma carnal.
né? Os quais, tendo se tornado insensíveis, insensíveis que não têm sensibilidade, para as coisas espirituais, queridos. Por isso que nós cremos, em um dos pontos do calvinismo é que nós cremos na depravação total. Isso significa que é impossível um homem carnal reagir à palavra de Deus por esforço próprio. Ele não pode ir a Deus por vontade própria. Por quê? Porque ele é insensível. Ele não tem sensibilidade. Não há sensibilidade num homem carnal. Se entregaram à dissolução para com avidez, com ânimo, cometerem toda sorte de impureza. Então, nesse sentido, os incrédulos estão afastados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles. Eles são ignorantes. Eles ignoram, são insensíveis à palavra de Deus. Eles são insensíveis. O homem carnal, ele está espiritualmente morto, não consegue perceber o espiritual, o divino. Teve uma vez, e provavelmente os irmãos já devem ter passado por isso, né, de convidar alguém para vir a um culto, né, quando você convida um descrente para vir ao culto, né, então essa pessoa escuta a mesma pregação, escuta a mesma Bíblia, escuta os mesmos louvores, e aí você diz, nossa, hoje essa pessoa escutou a verdade. Aí você sai para fora, aquela pessoa diz, olha, eu não sei, eu não entendi nada, né? A pessoa escutou a mesma coisa, você ficou maravilhado com o que o pregador falou, com os hinos que foram cantados, mas aquela pessoa, ela saiu e diz, eu não entendi muita coisa, não entendi nada na verdade. Conta-se a história também, né, de William Pitt. Ele, antes de se tornar o primeiro-ministro da Inglaterra, ele foi convidado por seu amigo convertido, né, William Wilberforce, para ouvir uma pregação. E enquanto Wilberforce ouvia, enchia-se de alegria, pois a mensagem era clara e poderosa. Ele esperava que o seu amigo descrente fosse alcançado, mas após o culto, o seu amigo disse ao amigo crente, olha, não fica chateado comigo, mas eu não faço a menor ideia do que o pregador estava falando. E é lógico, como que essa pessoa vai reagir? Ele era um homem, né, esse William, ele iria se tornar o primeiro-ministro da Inglaterra logo depois, mas ele era um homem nobre, ele era um homem que infelizmente ainda pensava segundo a carne, ele estava inclinado apenas aos desejos da carne, ele não entende, não há como entender, não há como alguém entender a menos que Deus faça um milagre. Não há como ressuscitar Lázaro, não há como tirar Lázaro do túmulo, sem que Deus opere um milagre e dê vida a ele. Não tem como você ter desejos espirituais, meu querido, se o Espírito não gerar vida. Por isso que o capítulo 8 ele está cheio de Espírito, o Espírito de vida no versículo 2. E assim ele fala, o Espírito de vida, é o Espírito Santo. Veja, esse é um dos primeiros papéis do Espírito Santo, ele dá vida. É como uma planta dentro da terra, se ela não estiver ancorada na terra, ela não dá frutos, ela vai morrer. Assim somos nós. Sem o Espírito Santo você não estaria aqui hoje. Se o Espírito Santo não te convencesse a querer escutar a palavra, se o Espírito Santo não te convencesse a ter alegria na palavra, a desejar as coisas espirituais, você seria igual a qualquer outro homem carnal. Não é? É a mesma coisa que, nós sabemos que animais carnívoros, né, por exemplo, o leão, então, se você der apenas vegetais para ele, cenoura, ele não vai comer, ele vai definhar. Da mesma forma, é dar a palavra de Deus, dar sermões morais para pessoas que não são regeneradas pelo Espírito Santo. E
Por isso que, hoje em dia, muitos pregadores que se dizem cristãos, muitas igrejas que se consideram cristãos, ignoram essa terrível verdade. O ser humano, ele não aceita as coisas que são espirituais. Ele não deseja as coisas espirituais. Ele não anseia, ele odeia a lei de Deus. E aí, sabe o que muitos pregadores fazem? Muitos púlpitos, eles tentam, então, exercer influência política. Aí eles fazem o quê? Eles criticam governos, eles dizem, olha, nós precisamos de mais evangélicos na política. Por quê? Porque daí o Brasil vai ficar melhor, né? Então, ou se não querem colocar mais candidatos, então eles falam assim, olha, o governo, ele precisa lutar mais contra questões do aborto, ele não está combatendo muito sobre a família tradicional, né? O governo está promovendo a diversidade sexual. Essas pessoas, eles promovem valores cristãos no meio a única coisa que vem dos seus púlpitos é valores cristãos, e eles tentam inculcar na cabeça das pessoas apenas valores, moral cristã. Irmãos, não há nada que a gente possa oferecer para o mundo senão apenas o Evangelho. Você não pode oferecer uma paz que não seja primeiramente o Evangelho para as pessoas do mundo. Nós poderíamos aqui pregar e bater e dizer, olha, o governo, ele não incentiva, ele está querendo liberar o aborto, mas não tem como esperar outra coisa de pessoas que não são regeneradas. Não tem como você esperar outra coisa. Se elas não o fizeram ainda, é porque Deus ainda guarda esse Brasil. E nós temos que ser gratos a Deus, por isso não estar virando uma anarquia. Porque se Deus deixasse, né, nós estaríamos perdidos. Mas não adianta nós pregarmos uma moral aqui, dia após dia, irmos lá para fora e dizer, olha, você tem que viver assim. Não, olha, ser contra o aborto, ser contra a diversidade sexual, ser contra a legalização das drogas, todas essas coisas são coisas legais que você deveria seguir. Não adianta nós pregarmos esses valores para pessoas que ainda são inclinadas para os desejos da carne, que não são inclinadas para o Espírito. Não adianta. Cristãos que entendem o mal deste mundo, cristãos que entendem, eles entendem que não tem como. Né? Cristão que entende essa verdade, ele sabe que a bancada, né, que nós não precisamos de só uma bancada evangélica lá em Brasília para que a gente seja defendido, não. Independente de quantos valores cristãos a gente pregará, se nós não pregarmos Cristo, nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Única coisa que você como cristão oferece, a única coisa que você como cristão pode oferecer é Jesus Cristo, o Evangelho, só. Nós estávamos falando isso na quinta-feira aqui, que nós não temos, tem aquela frase que diz, pregue em todo tempo, se necessário, use palavras. As pessoas dizem assim, olha, você deve pregar o tempo todo com a sua vida, com o estilo de vida que você tem. Meus irmãos, não tem como. Você não pode olhar para a minha vida e dizer, olha, o Evangelho, ele é mostrado pelo jeito que o Jefferson... Você não pode. O Evangelho só é pregado usando palavras. Só usando palavras. Não tem como pregar o Evangelho através da minha vida. Não tem como Cristo ser mostrado e a sua cruz através da minha vida, a não ser por palavras. Não há como. É óbvio que você precisa ser sal e luz do mundo. Você precisa ser diferente dos pensamentos do mundo. Mas nós jamais, né? Por isso que o reino de Deus será tão glorioso. Lá ninguém viverá segundo a carne, porque nós sabemos, estaremos sendo totalmente guiados pelo Espírito. Todos amarão a Cristo e o adorarão.
Vamos mais rápido. Agora, em segundo lugar, como que vivem os que são segundo o Espírito? Em primeiro lugar, nós vimos os que andam segundo a carne, eles não amam a lei do Senhor, eles não desejam ao Senhor, eles não têm sensibilidade para as coisas de Deus. Então, a única coisa que nós podemos oferecer a pessoas que não são espirituais é o Evangelho, para que, se por algum milagre, Deus faça um milagre e mude os seus corações, e eles passem a ter sensibilidade. Esse é o milagre do Evangelho, que o Espírito Santo faz. Agora, e nós? Como que vivem os que vivem segundo o Espírito? Como que vivem? Versículo 8, 14, Paulo ele diz isso, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ora, tecnicamente, nós estamos incluídos aqui, porque nós temos sentidos espirituais, nós temos sensibilidades espirituais, certo? Então a Bíblia diz, Paulo diz assim, aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Está aí uma coisa então que nos chama a atenção, porque como que são aquelas pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus? Em primeiro lugar, são três coisas. São três coisas para nós sabermos se somos crentes de verdade, se somos filhos de Deus, ok? Em primeiro lugar, um cristão que é guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, que é filho de Deus, ele sente uma profunda preocupação pela sua alma. Ele não está preocupado com o quanto de dinheiro ele tem, ele não está preocupado para onde as pessoas do mundo estão caminhando, ele não está preocupado com a situação política ou com as coisas desse mundo, mas ele está preocupado na comunhão que ele tem com Deus. Ele está preocupado, ele sempre se pergunta, como está a minha comunhão com Cristo? Como está a minha vida espiritual? Esse é um cristão, esse é o primeiro sinal de um cristão que vive segundo o Espírito. Ele está preocupado com a sua alma. Ele está preocupado com a sua alma. Essa pergunta não é feita por um homem que vive no mundo, mas nós que fomos iluminados pelo Espírito Santo, ele começa a perceber o que realmente importa na vida dele. Olhe para o mundo está somente preocupado no que compete ao seu próprio umbigo, ao que compete apenas aos seus próprios interesses. É sobre o meu dinheiro, é sobre a minha fama, é sobre o meu status, é sobre como as pessoas me veem, é sempre meu. Mas quem vive segundo o Espírito, ele se preocupa como está a sua alma. Ele se preocupa como está a minha comunhão com Deus. Essas coisas do mundo, ok, eu trabalho, eu vou, eu faço, eu corro atrás. Mas em primeiríssimo lugar, acima de tudo, está a minha comunhão com Deus. Como está a minha alma? Ele está preocupado em se alimentar de forma saudável. Ele não está preocupado em quantas bênçãos ele vai conseguir arrancar de Deus. Ele está preocupado enquanto ele vai conseguir se alimentar saudavelmente. Por isso que ele está preocupado nas coisas que ele ouve. Por isso que ele está preocupado nas coisas que ele vê, que ele enxerga. Ele está preocupado nas coisas que ele fala. Porque ele lembra, olha, a Bíblia diz que o que contamina o homem é o que sai da boca dele. Ele diz, olha, então se saem palavras de amargura, se saem palavras de ira, a minha alma não está nada bem. Eu estou me alimentando mal, ele está preocupado. O homem do mundo, ele não se preocupa com essas coisas, ele não está preocupado se ele tem inimizades, se ele tem pendências a se resolver com seus amigos, ou com seus colegas, com seus familiares, ele está nem aí, porque ele diz assim, que se dane o mundo, que se dane as pessoas, eu estou nem aí, quero viver a minha vida em paz. Não, quem está em espírito, e um cristão ele não pode viver dessa forma, ele está preocupado constantemente com o que ele se alimenta, com o que entra nos seus ouvidos, com o que ele vê, ele está preocupado. Esse desejo, ele é despertado por Deus, esse desejo pela alma é despertado por Deus, é o Espírito Santo que gera essa vida.
Isso é a poderosa ação do Espírito Santo em sua vida. É o Lázaro que ressurgiu dos mortos. Esse é o cristão. Ele está caminhando, ele está preocupado com a sua vida espiritual. E aí então a pessoa, essas são as perguntas. Você é essa pessoa? Você ainda vive segundo a carne ou ainda vive segundo o Espírito? Então a primeira obra do Espírito Santo é criar em você fome e sede de Deus. Fome e sede de Deus. E isso passa a marcar toda a sua vida. Se você não tem fome, se você não anseia por Deus, comece a se preocupar com isso. Comece a se preocupar com isso. Eu estou tendo fome de Deus, eu tenho sede da palavra. O salmista ele diz, assim como a corça, assim como um animal no deserto anseia por um pouco de água, assim a minha alma suspira, ela deseja, ela grita pela palavra de Deus. Ela não grita por mais dinheiro, ela não grita por mais bem-estar, ela não grita a Deus, Deus, eu quero mais saúde, Deus, eu quero mais aquilo, eu quero mais bênçãos, eu quero viver melhor. Não, ele diz, eu quero a palavra, eu amo a palavra, ele ama a exposição da palavra. Então é isso que a Bíblia faz, o Espírito Santo faz, ele gera essa vida, isso é vida. Viver segundo o Espírito, em segundo lugar. Em primeiro lugar, o Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito, eles têm fome e sede de Deus. Em segundo lugar, viver segundo o Espírito também significa glorificar a Jesus Cristo. E aqui nós já falamos que o outro papel do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Nós sabemos que quando Jesus diz assim, que quando o Espírito Santo viesse, ele falaria sobre Jesus. Jesus seria glorificado através do Espírito Santo. E aí, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós também temos esse desejo. Nós em tudo queremos glorificar Jesus Cristo como Salvador. Ele me glorificará, Jesus diz, João 16,14, o Espírito Santo me glorificará porque há de receber do que é meu e vô-lo anunciará. Ele anunciará a vocês. Se você é guiado pelo Espírito Santo, isso aparecerá na sua vida. Você não somente ama Jesus, mas deseja glorificá-lo. E por glorificar, obviamente, nós não estamos dizendo sobre gritarias e histerias. Nós estamos falando sobre Jesus Cristo ser a sua joia preciosa, ser a coroa da sua vida. Você quer honrá-lo. Em tudo que você faz, você está pensando, não, isso aqui vai honrar a Cristo. Essa decisão aqui vai glorificar mais a Cristo. Essa outra coisa que eu vou fazer aqui, todos os meus olhares, tudo que eu escuto, tudo que eu falo, glorifica Cristo, vai glorificar a Cristo. Eis aqui, por isso que o cristão ele não vive perdido. A maioria dos cristãos que se dizem, eles estão sempre em dúvida, né, sobre, qual é a vontade de Deus? Meu Deus, será que eu devo casar com essa pessoa ou será que eu devo casar com essa pessoa? Daí eles ficam assim, Deus, eu quero um sinal, Deus, eu quero um sinal para isso, Deus, eu quero um sinal para aquilo. Eles esquecem. A vontade de Deus é que você glorifique a Cristo em todas as coisas. Se aquela decisão vai glorificar menos, se a outra decisão vai glorificar mais, qual você deve escolher? A que glorifica mais a Cristo, sempre terá essa oportunidade de você pensar. Será que vai glorificar mais a Cristo eu mentir ou ser sincero? A Bíblia diz que vai glorificar mais a Cristo ser sincero, não mentir. Por isso que o cristão ele não está perdido, ele pensa o tempo inteiro dessa forma. Eu quero glorificar a Cristo, porque Cristo é a joia preciosa. Esses são homens espirituais. Eles são diferentes daqueles que ficam falando de Deus de forma genérica. Eles não são como os católicos não protestantes que falam assim, não, eu creio em Deus, não, Deus, né, Deus ele é a fonte de todas as coisas, né, não sei o quê. Cristão que vive espiritualmente, ele está muito mais além. Jesus é o nome que está acima de todos os nomes, no qual está toda a salvação. Para os espirituais, Ele é o Senhor da glória, solos Christus. Esse é um pilar da reforma
protestantes, somente Cristo, somente Cristo. E em terceiro e último lugar, outra marca dos que vivem segundo o Espírito é o desejo por se santificar. É quase um paralelo, né, do primeiro ponto, que é ter fome e sede de Deus. Mas um cristão, ele deseja ser cada vez mais santo. Ele está contente, né? Em Gálatas 5:22, como resposta toda aquela lista de pecados, Paulo lhe diz assim: agora o fruto do Espírito não é mais ira, mas é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, né? Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas essas coisas são resposta toda aquela lista de pecados que Paulo tinha falado anteriormente. Nós sabemos, nós não devemos apenas parar de cometer aqueles pecados, mas Paulo diz, mas em vez daquilo, vocês façam isso agora, sejam amorosos, tenham alegria, tenham paz, tenham longanimidade, tenham bondade, tenham paciência, domínio próprio. Um cristão que é guiado pelo Espírito, ele deseja por essas coisas. Não é que ele tem todas essas coisas, mas ele deseja essas coisas. Tenham isso claro, queridos. Não é que ele tenha todas essas coisas, mas ele deseja por essas coisas. Ele busca por essas coisas. Ele busca na palavra, ele busca isso nas suas amizades, ele busca isso nas suas relações de amizades, ele busca isso no convívio familiar, ele busca isso na igreja, ele busca isso em todo lugar, ele busca todas essas coisas. Ele não fica olhando para si mesmo e para os seus pecados. Quando ele, porventura, ele comete algum desses pecados, ele olha para Jesus, ele diz, Senhor, purifica-me, Senhor. Ele não fica alheio quando ele cai, porventura. Ele não fica alheio, ele vai para Jesus Cristo e então assim ele é transformado pelo Espírito, à imagem de Jesus. Esses homens espirituais amam sua Bíblia, esses homens e mulheres espirituais, a leitura favorita deles é a palavra de Deus lhes dá alegria. O estudo que nós estamos fazendo aqui da carta aos Romanos dá alegria para essas pessoas. Eles não sentem cansaço quando dizem, vamos lá, mais um domingo, vamos ver o que vão pregar, vamos ver o que vão cantar, né? Vamos ver. Não vem a hora de terminar o culto, né, como dizem. Não, uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ele tem profunda satisfação. Ele tem satisfação, ele tem alegria, por mais que seja desanimador, né? Muitas vezes a nossa carne não deseja, mas eles querem crescer no conhecimento de Deus, eles amam a comunhão com os irmãos, eles amam a palavra, eles amam tudo que vem da palavra de Deus, eles amam as doutrinas do Evangelho, eles gostam de orar, eles encontram plenitude, eles se sentem cheios com o Salvador. Eles podem perder todas essas coisas do mundo aqui, mas se perderem Cristo, então a sua vida acaba, não é? É óbvio que eles se interessam pela sociedade em que vivem, se preocupam com o estado do mundo inteiro, porém, eles não procuram uma solução política, eles não procuram uma solução social, porque eles sabem a raiz do problema. A raiz do problema é o pecado. Homens espirituais e mulheres espirituais não ficam abalados com o que veem com seus olhos, porque conhecem sua Bíblia e sabem que ela predisse tudo isso. Daqui para frente, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que as coisas tendem só a piorar. E sem o Evangelho, as pessoas jamais irão a Cristo. Se o Evangelho não for pregado em sua essência, eles jamais irão a Cristo.